Tá? Mas não tem problema não. Tá bom? Vocês estão ouvindo? Tá tudo bem? Pessoal, então boa noite a todos. Vocês já viram que eu estou aqui em diálogo com a equipe, né, com a nossa equipe. Então, durante a live, se tiver alguma pergunta, podem fazer. O pessoal vai selecionar algumas perguntas, não todas, né, porque essa live vai demorar no máximo 1 hora, 60 minutos. Então, nós não teremos tempo para responder todas, mas algumas o pessoal vai estar selecionando e vai me passar aqui, eu vou responder. Então, sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nessa segunda live do nosso seminário teológico. Aprenda a estudar teologia e, mais ainda, aprenda a estudar. Então, ontem, quer dizer, no dia 8, né, nós vimos aí o grande exemplo de Santo Agostinho, que foi um homem que saiu da dispersão para a contemplação, né, cada vez mais. Não que Santo Agostinho fosse um pervertido, né, mas, sem dúvida alguma, Santo Agostinho ele tinha grandes dificuldades e, pouco a pouco, ele foi concentrando as suas forças e, sem dúvida alguma, virou um grande intelectual. E, sem dúvida alguma, um dos convites que nós temos aqui, a partir da obra de Santo Agostinho, da vida de Santo Agostinho, é ir purificando a nossa imaginação, o nosso intelecto, abrindo-nos para as coisas do Espírito. Então, fica esse convite. E como é que a gente purifica a inteligência, a imaginação? Bom, especialmente através das belas coisas, né? A graça de Deus, que é uma bela realidade, e depois as coisas bonitas, né? A boa música, os belos quadros, né? Os ambientes que realmente vão purificando a nossa imaginação, a nossa mente, o nosso coração, e também ir treinando cada vez mais a concentração na leitura, né? Isso já são mais soluções práticas, isso é muito importante também. Então, agora vocês estão chegando aí, né? O pessoal está chegando pouco a pouco. É isso mesmo, K2? Maravilha, então. Então, nós agradecemos muito a sua presença, a sua participação e espero que realmente com essas lives a gente avance bastante no caminho dos nossos estudos, especialmente no estudo do mistério de Deus, no estudo das coisas divinas. Então, essas lives, esse seminário estão tendo esse objetivo. Então, também eu falei na última live, assim por engano, né? Enfim, falei a palavra coffee, né? E na verdade eu tinha que ter falado cote, né? Tá bom, foi um engano, saiu, né? A ideia é um curso online de teologia. Poderia ser um curso online de arquitetura, COA. Poderia ser um curso online de música, COM. Poderia ser um curso online de direito, CODE. Poderia ser um curso online de, sei lá, né? Enfim, esse não é de filosofia, não é o COF, mas é o COTE, tá bom? Então, qualquer semelhança com a realidade é mera semelhança, tá bom? Então, fica aí, acho que já me redimi, né? Mas, enfim, de todas as maneiras, admiro muito o COF, né? Na verdade, sinto-me honrado também com essa comparação. Tá bom, mas o nosso é o COTE e vai começar no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, para consagrar todas as nossas atividades, estudos, trabalhos à Santíssima Virgem Nossa Senhora Aparecida. É tão bom também estar fazendo essa live num sábado, né? Dia de Nossa Senhora, porque todo sábado, na nossa tradição cristã católica, é consagrado a Nossa Senhora. E o nosso curso vai começar num dia de Nossa Senhora, né? Isso é maravilhoso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós e interceda pelos nossos projetos, né? E hoje também por esse nosso trabalho aqui. Muito bem, então a segunda live nós vamos trabalhar um filósofo pouco conhecido para muitos, né? Para muitos, mas bastante conhecidos para outros, graças a Deus. É a figura do famoso Jean Guiton, esse senhor aqui, né? Vocês estão vendo aí o Jean Guiton. Eu estou aqui com o livro
Le Travail Intellectuel, o Trabalho Intelectual, que é uma obra dele de 1951. Esse homem escreveu muito, 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 sabe? Então, essa é apenas uma, assim, de várias, né? Eu vou só citar algumas aqui para vocês verem. Então, em 1933, ele escreveu O Retrato de uma Mãe. Em 1933, escreveu a sua tese de doutorado, O Tempo e a Eternidade segundo Plotino e Santo Agostinho. Então, vocês vão ver que a linha de pensamento do Jean Guiton tem muito a ver com Santo Agostinho, né? Então, por isso eu descobri, eu percebi que poderia ter uma boa continuidade entre a live do dia 8, que foi o próprio Santo Agostinho, e a live do dia 10, que é um agostiniano aqui com o amigo Jean Guiton. Jean Guiton também estudou Leibniz, né, o famoso Leibniz, La Filosofia de Leibniz, e também em 1933. O rapaz aqui conseguiu publicar 3 livros no único ano, vocês acabaram de perceber? E trabalhava muito e bastante. Quer dizer que a gente já está tendo uma ideia aqui da vida intelectual do Jean Guiton, que é uma capacidade enorme de trabalho. A Atualidade de Santo Agostinho, em 1935, O Pensamento Moderno e o Catolicismo, foram obras que ele foi editando a partir de 1934 até 1950. Perspectivas, em 1934, quase não há um ano que esse homem não publicou um livro, né? E em alguns anos, mais de um. Quer dizer, que aproveitamento do tempo, né? Então, olha, menos redes sociais, né? E mais estudo. É isso que a gente está aprendendo aqui hoje, né? Olha só que maravilha, em 1938 publicou um livro chamado Newman e Renan. Newman é o famoso Newman que nós celebramos ontem, né? Dia 9 de outubro, foi a primeira vez que nós celebramos na Igreja Católica a memória litúrgica de São John Henry Newman. E ele escreveu sobre Newman, escreveu sobre Loisy, o pensamento de Loisy, em 1936. Quer dizer, esse homem brincava e fluía um livro, né? Ele lia e um livro estava pronto. Não tem praticamente um ano que ele não publicou alguma coisa, né? Loisy é o famoso herege, né, do modernismo, é o modernismo condenado por São Pio X. De Loisy é aquela famosa frase, Jesus pregou o reino e o que apareceu foi a igreja, é de Loisy, é um pensador sem fé, né? Era católico, mas depois perdeu a fé e depois ele acabou sendo o chefe, né, do chamado movimento modernista. Esse nome foi dado por São Pio X e São Pio X procurou por todas as forças combater o modernismo, o chamado modernismo, especialmente na sua encíclica Pascendi e o antigo Santo Ofício através do decreto Lamentabile Sane Exito, né? Escreveu também um livro sobre o problema do conhecimento e do pensamento religioso, o problema de Jesus e o fundamento do testemunho cristão, 1946, o desenvolvimento das ideias no Antigo Testamento, 1947, Justificação do Tempo, 1942, Fundamentos da Comunidade Francesa, 1942, Diário da Catividade, 1942-1943, né? Uma Nova Arte de Pensar, 46, O Problema de Jesus, 1946, A Existência Temporal, 1949, A Virgem Maria, 1949, Pascal e Leibniz, 1951, e aí vai, né? Vocês estão vendo que o homem trabalhava muito. Talvez a primeira lição que nós aprendemos aqui do grande Jean Guiton é isso, né? Uma capacidade enorme de trabalho, né? Quantos livros você lê por ano, hein? Responda para você mesmo. Nenhum, né? Esses dias eu estava com uma pessoa que disse que finalmente ia ler o primeiro livro da vida dela. Não vou dizer quantos anos ela tinha, mas sem dúvida alguma mais de 20 anos. Ia ler o seu primeiro livro na vida, né? Eu já encontrei algum jovem que, numa determinada idade, depois de ler um livro que eu indiquei, falou: padre, finalmente li um livro completo na minha vida, né? Então, logicamente, esse jovem não vai ser um Jean Guiton, pelo que parece não, né? Com uma determinada idade, ter lido só um livro na vida, o Jean Guiton escreveu vários, né? Tem até um livro de 67 chamado Diálogos com Paulo VI, porque Jean Guiton era amigo pessoal do Papa Paulo VI, né?
Então, vocês veem que é um homem assim de uma importância grande, né? Ah, ele também fez um livrinho que é quase um tapa na cara do Alfred Loisy, que é o herege que eu já citei aqui, do modernismo, porque o livro se chama A Igreja e o Evangelho, que é praticamente o mesmo título de um livro de Loisy, e ele né, acaba, né, com essas ideias estranhas. Outro livro interessante dele, O Meu Olhar sobre o Concílio, 1962, né? O Gênio de Pascal, linha agostiniana, né? A Igreja e os Leigos, 1963, tema típico do Vaticano II. Enfim, vocês querem que eu continue? É uma lista enorme. Ecumenismo, saltei muitos, tá? Ecumenismo, 1986. Um século, uma vida, 88. Deus e a Ciência, 91. Retrato do Padre Lagrange, 92. Meu Testamento Filosófico, esse livro eu tenho também, 1997. E não empresto, tá? Eu tenho e não empresto. Últimas Palavras, 1998. Enfim, é uma obra assim gigantesca, né? Ele nasceu em 1901 e morreu em 1999. Portanto, são 98 anos de vida. Grande filósofo, grande escritor francês. E ele era membro da Glória do Mundo, né? Que é l'Académie Française, né? Academia Francesa é uma dessas instituições gloriosas, né? Fundada por Richelieu em 1635 e pelo rei Luís XIII da França, uma das mais antigas instituições francesas. É composta somente por 40 membros, né? 40 membros que são, você chegar na Academia Francesa, você recebe o título de Le Immortel, um imortal, né? Os 40 imortais, né? Então, chique, né? Então, se um dia você for um imortal, então você é membro da Academia Francesa, né? Até hoje ela existe, evidentemente. O autor que eu estudei na minha tese de doutoramento, que era o padre Jean Danielou, um jesuíta, também ocupou uma cadeira na Academia Francesa, né? Praticamente a Academia Francesa é o modelo das academias que surgem depois no mundo. Como sempre, a França acabou sendo o modelo de tantas coisas no mundo, né? A Academia Francesa é uma inspiração. Nós temos a Academia Brasileira de Letras, evidentemente, mas a Academia Brasileira de Letras é uma derivação, né, da francesa, como tantas outras academias que existem por aí, né? A francesa é o top de linha, né? A glória das academias. Então, Jean Guiton era dessa turminha aí, chique demais, né? Bom, então, interessante que o Jean Guiton, para vocês entenderem também quem era o Jean Guiton, ele nasceu numa família católica, né? Bom, em 1901 na França, todo mundo nascia em família católica, né? A França praticamente foi livre do protestantismo, talvez tanto quanto a Espanha, um pouco menos, né? A Espanha era a nação católica da Europa e a França não ficava muito atrás, né? Então, em 1901, ainda não tinha acontecido a famosa separação da Igreja e do Estado, que foi poucos anos depois. A Igreja se separa, quer dizer, o Estado francês se declara um Estado laico, né? Mas é interessante que nós temos aí o Jean Guiton, como tantas outras crianças da época, nascendo nesse lar católico, né? Mas assim, a variedade do Jean Guiton também se explica porque ele nasceu numa família de um catolicismo mais tradicional do lado paterno e de um catolicismo mais humanista do lado materno. Quer dizer, na educação do Jean Guiton unem-se os aspectos bem tradicionais do catolicismo e os aspectos bem modernos também. Assim, é uma pessoa assim, muito completa, né? Porque o pai, do lado do pai, mais tradicional, do lado da mãe, mais moderna, né? Mas moderna aqui não significa herege, tá? Não significa simplesmente uma pessoa aberta, nesse sentido aqui, uma pessoa mais aberta a algumas coisas do humanismo, né? Das filosofias da época, uma pessoa que tem uma visão assim humanista, né? Isso ajudou muito, muito. E além do mais, o seu avô materno,
Claro, a mãe, católica humanista, né? O avô materno dava provas de certo agnosticismo, né? Um homem assim um pouco afastado de Deus, enfim, né? Pois bem, sem dúvida alguma, tudo isso influenciou muito no Jean Guiton. O agnosticismo do avô, o humanismo da mãe, a tradição do pai, né? Sempre foi um aluno brilhante nos seus estudos, que acabou levando a École Normale Supérieure, né, de Paris, formou-se em 1920, obteve o grau de agregado de filosofia já em 1923, quer dizer, com 22 anos, já estava aí no campo da filosofia, tornou-se doutor em 32, portanto, em 33, portanto, ele tinha 32 anos, e a sua tese, como eu já disse, foi O Tempo e a Eternidade em Plotino e Santo Agostinho. Ensinou no liceu durante vários anos até ser nomeado para a Universidade de Montpellier em 1937. Ele vai praticamente terminar a sua vida na Sorbonne, famosíssima universidade francesa. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso, foi prisioneiro, mas isso foi fantástico, que ele aproveitou para escrever mais um livrinho, né, que é o Diário da Guerra, do Cativeiro, né? Ficou amigo do Monsenhor Montini, que vai ser o futuro Papa Paulo VI. Portanto, ele foi protegido dos rigores do Index, porque Jean Guiton, pela sua abertura de pensamento, de expressão, ele poderia cair no Index Librorum Prohibitorum, né, que era o antigo livro, né, o índice que a Igreja Católica tinha para condenar algumas obras que representavam perigo contra a fé. E Jean Guiton escapou, talvez por causa da sua amizade com o Papa Paulo VI, né? Bom, de fato foi o Papa Paulo VI depois que acaba com o Index, né? Muito bem, João XXIII o chamou a participar do Concílio Vaticano II, porque, como vocês sabem, o Concílio Vaticano II tinha alguns leigos também presentes, né? E publicava muito, né, obras filosóficas, apologéticas. Vocês viram que tem até coisa de teologia na obra dele. Ele fala sobre política, ele fala sobre filosofia, ele fala sobre teologia, ele faz apologética, ele defende a fé. Sem dúvida alguma, foi um dos grandes pensadores do século XX, né? Olha só, a Segunda Guerra Mundial e o seu cativeiro durante a Segunda Guerra Mundial não serviu só para ele escrever mais um livrinho, o seu diário, né, durante a Segunda Guerra Mundial, mas também o levou a fazer um ensaio metafísico, político, onde ele chamava a França onde ele tentava mostrar a identidade do povo francês, né? O livro se chama Fundamentos da Comunidade Francesa, né? Onde ele, olha só como aqui está presente o pai e a mãe. Nessa obra, nos Fundamentos da Comunidade Francesa, Jean Guiton procura mostrar que o Ancien Régime não é tão contrário à Revolução Française. Quer dizer, o antigo regime não é tão contrário à Revolução Francesa, e a Revolução Francesa não é tão contrária ao antigo regime. Quer dizer, ele está tentando casar o pai com a mãe. Você lembra que a mãe é mais humanista, mais solta, e o pai é mais católico tradicional? É que a identidade francesa, ele vai tentar fazer essa síntese também, né? O antigo regime e a Revolução Francesa. Quem entende um pouco de história e está me escutando sabe o que eu estou falando assim com mais precisão. O antigo regime foi o regime derrotado pela Revolução Francesa, né? Ou seja, a Revolução Francesa chega para acabar com o chamado Antigo Regime, que é o regime monárquico francês, né? Onde a Igreja também estava bastante aliada, né? Então, o Antigo Regime seria um Estado mais teocrático, monárquico, tradicional, né? E, por outro lado, veio a Revolução Francesa, que acabou com tudo aquilo praticamente, né? E a França acabou sendo o modelo da Revolução, né? Vocês estão vendo que eu não estou dando não estou dando um valor moral a isso. Eu estou explicando a história e estou vendo em Jean Guiton essa união, né, assim como ele nasceu da união, lógico, do seu pai e da sua mãe, e seu pai e sua mãe tinham ideias assim contrárias, mas estavam casados e viviam bem,
né? Assim também, a própria vida dele o leva a entender o antigo com o moderno e tentar, de alguma maneira, casá-los, né? E então... Mas, pessoal, isso é assim, sabe? Quando você tem um status quo e, de repente, você percebe que não tem mais aquele status quo, aquela situação anterior, o que você vai fazer? Você vai ficar o resto da vida desejando o estado anterior ou você vai se mover na nova situação que as coisas se apresentam? Agora teve uma pandemia, está tendo uma pandemia, né? O que você vai fazer? O que o pessoal está falando? Se reinventa, ora. São tempos de pandemia, então vamos lá, home office, né? Vamos lá tentar aproveitar o tempo. Você vai ficar paralisado tentando, desejando os tempos em que não houve pandemia simplesmente, não vai fazer nada. Então, o Jean Guiton é uma dessas pessoas que, além de ser um grande contemplativo, um grande intelectual, ele também fala, eu não posso ficar sem fazer nada, não posso ficar lamentando a revolução, desejando o antigo regime monárquico, né? Onde Deus está presente, onde a igreja está presente. Não, o que eu tenho aqui? O Estado francês, que vive já há muitos anos depois da revolução. Entenderam? Então, quer dizer, ficar só desejando o passado pelo passado não é solução para o presente. Então, o que o cara faz? Ele pensa, olha, a situação é essa, entendeu? Então, nas coisas humanas eu tenho que me mover. Então, vocês estão vendo? Vamos aprender uma série de coisas aqui desde o ponto de vista intelectual com esse homem, né? Ele une, na sua própria biografia, o antigo com o moderno, né? E Santo Tomás de Aquino, que nós vamos ter a live no dia 12, ele era dessa linha. Vocês vão ver, eu devo falar no dia 12, não sei se eu vou esquecer disso, né? Mas se não, já estou dando um spoiler aqui, né? Eu vou falar que Santo Tomás de Aquino, quando ele chega na Universidade de Paris, Aristóteles não era o tradicional em Paris. Santo Tomás de Aquino traz para a Universidade de Paris uma novidade em filosofia, porque ele aprendeu isso em Nápoles. Tanto é assim que Tomás de Aquino, após a morte dele, algumas teses dele foram condenadas pelo bispo Tempier. Imagina, Tomás de Aquino condenado, né? Onde vocês já pensaram em escuta? Pois é, São Tomás de Aquino algumas teses de Tomás de Aquino foram condenadas pelo bispo. Tá bom, tem umas questões aí um pouco políticas em torno ao bispo, enfim, mas o fato é que foi, né? E o fato é que Aristóteles, em Paris, naquele então, era algo moderno. O tradicional era Platão, na Universidade de Paris. E Santo Tomás de Aquino não tem medo de analisar o que é Averroes, Avicena, Avicebron, né? Os judeus e os muçulmanos estão também estudando sobre Aristóteles, sobre a filosofia, ele dialoga com eles e ele tem essa convicção, a verdade venha de onde vier, vem do Espírito Santo, né? Tomás de Aquino, que para nós é uma expressão muito grande do tradicional, ele mesmo na sua estrutura de pensar era como todo intelectual curioso, né? E como todo intelectual contemplativo, todo intelectual bom, contemplativo que é capaz de julgar o presente também à luz do passado. Isso é o que faz Jean Guiton. Então, enfim, se uma pessoa for um pouco assim, com pouco critério, vai dizer, o Jean Guiton era um modernista. Mas o Jean Guiton lutou contra o modernismo do Loisy. Jean Guiton não era um modernista. Mas ele aceitava algumas teses da Revolução Francesa. O que ele vai fazer? Entendeu? Se você que está aí comigo nessa live hoje, pessoal, o que nós temos hoje? Nós temos um Brasil laico. Você tem que se mover nesse Brasil laico. Não adianta você ficar o tempo todo desejando a monarquia antiga brasileira. Entendeu? Se voltar, tá bom, voltou, né? Mas o que você tem hoje? Vamos pisar terra, né? Pisar terra. O que você tem hoje? Você tem um Estado laico. Você tem um Brasil que não se importa mais com a vida humana em muitos aspectos, né? Você tem um Brasil que está entendendo a liberdade como se fosse uma espécie de liberdade absoluta, que é um mito, mas é o que nós temos. O que nós vamos fazer? Ficar de braços cruzados, lamentando, dizendo que tem que voltar à monarquia, que não sei o que mais. Não, o que você vai fazer? Aí alguns podem dizer, não, eu vou lutar para voltar à monarquia. Tá bom, compreenda a tua luta, fique à vontade, faça como você bem entender, né? Mas compreenda também que outros irmãos teus, com a mesma fé que você, com a mesma fé católica, talvez tenham outras soluções
também válidas como as tuas soluções, né? Então, assim, a gente às vezes faz dogma onde não tem que fazer dogma. O intelectual, ele tem que aprender a avaliar todas as coisas. E Jean Guiton era um intelectual que aprendia, não é que ele era um modernista, ele era um grande intelectual, um homem contemplativo que sabia deixar passar diante dele o antigo e o moderno, e tentar captar as melhores soluções para cada momento. Era uma pessoa de um equilíbrio, né? De uma capacidade de diálogo e de uma busca da verdade impressionante. Por isso, era, digamos assim, em certo sentido, ele tinha a inquietação agostiniana, né? Como Newman, que nós celebramos no dia 9, né, ontem, John Henry Newman, o Papa Bento XVI, falou de Newman que ele é um homem que viveu uma conversão jamais concluída, porque ele era muito inquieto. Ele queria mais, queria mais, queria mais. E era um espírito aberto, né? E Newman é um exemplo, né? E olha que Newman, nós estamos falando de Newman, que é um homem que morreu em 1890. Então, alguém que está me escutando talvez, mas é o modernismo. Pessoal, 1890, né? Entendeu? Então, vamos situar no tempo também. E essa mente aberta do John Henry Newman, né? Então, quer dizer, um intelectual, ele tem que ter uma mente aberta, né? Para Tomás de Aquino, para Agostinho, para Jean Guiton, né? E tem que analisar um pouco o mundo no qual se move. Então, vocês viram a capacidade de trabalho desse homem? Aproveitamento do tempo, capacidade de análise, capacidade de reflexão, abertura de espírito, aberto ao antigo, aberto ao novo. Olha aí, é isso, uma vida intelectual séria tem que nos levar à busca da verdade, de verdade. A busca da verdade de verdade, não simplesmente passar uma maquiagem nessa busca da verdade. Jean Guiton, além de grande intelectual, ele também se dedicava à pintura. Olha só, é bom ter um hobby, né? Então, e pintava muito bem. E pintou uma via sacra muito bonita e, além do mais, escreveu depois uma curta frase na pintura que revelava o que ele tinha pintado, né? Então, também, além de ser uma via sacra pintada, era uma via sacra explicada. Jean Guiton morre, então, em 99, com 97 anos de idade. Eu que nasci em 79, se eu tivesse consciência de que existia um Jean Guiton, talvez eu teria viajado à França, né, para conhecer o Jean Guiton, porque morreu não tem muito tempo, né? 99, 21 anos só, né? Novinho, né? Novinho. Bom, o seu irmão era economista, o Henri Guiton, né? Pronto, então eu tô aqui, além de ter falado e tirado várias consequências da vida de um grande homem como Jean Guiton, eu estou aqui então com essa obra, o Trabalho Intelectual, que eu recomendo a leitura, evidentemente, e aqui vocês podem aprender muito, um livro de 1851, onde ele também, sem dúvida alguma, ele expressa um pouco a sua experiência. O subtítulo do livro é Conselhos para os que estudam e para os que escrevem. Sugestivo livro. A livraria do Santa Carona tem esse livro, será? Tem? Opa, olha Lili, aí vocês podem colocar o link, né? E o pessoal já pode comprar esse livro maravilhoso, né? Publicado pela Quirion, né? Então, olha só, o livro tem 11 capítulos. Vou ler só para vocês se interessarem mais nessa obra do Jean Guiton. Olha só, primeiro capítulo, observando como os outros trabalham. E nós acabamos de observar algo de como Jean Guiton trabalhava, né? E olha só, dentro desse capítulo ele fala da privação, né? Quantas vezes nós temos que nos sacrificar para dedicar a leitura de um livro, né? Nós temos que nos sacrificar para buscar a concentração, né? Para aproveitar o tempo, né? Fala do trabalho dos homens de letras, o trabalho do artista, os homens de guerra, porque a guerra não paralisou Jean Guiton. Vocês viram, tem pelo menos 2 obras de Jean Guiton inspiradas no contexto da guerra, né? A espiritualidade do trabalhador, do ofício, né? Segundo capítulo, a preparação dos trabalhos. É um livro fantástico, hein? Fala da aplicação,
da ocupação e do trabalho, da amizade dos lugares, vizinhança, contribuição do desfavorável, até o desfavorável ajuda o intelectual a pensar e se aproximar mais da sua obra, né? Bom, eu partilho com vocês, enfim, é chato a gente falar da gente mesmo, né? Mas enfim, eu partilho com vocês que a pandemia, olha, foi ruim, mas foi boa também, né? Graças à pandemia eu pude completar mais uma obra, que foi a Eclesiologia, a Igreja de Jesus Cristo, a Eclesiologia hoje, que foi publicada há 2 meses atrás, porque durante a pandemia, como não tinha nada para fazer, praticamente as igrejas estavam fechadas, não tinha confissão, não tinha missa, não podia visitar doentes no hospital. Então o que eu fazia? Eu rezava a missa sozinho, fazia minhas orações e dedicava 10 horas por dia a estudar, né? Dessa maneira pude publicar mais esse livro, né? Foi graças ao coronavírus. Então, nesse sentido, o coronavírus foi meu parceiro para que mais um livro fosse lançado aí, né? Depois, eu não costumava fazer lives no Instagram. Aí eu comecei a fazer umas lives aí e descobri que era interessante fazer o coffee, né? O cote, agora eu consertei rápido, o cote. Tá bom? Então estamos aí para lançar o cote no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, porque foi esse sistema, a gente foi se adaptando mais à internet, né? Foi se adaptando mais às telas, né? Porque a gente que procura ter uma vida intelectual não gosta muito assim das luzes, né? Das telas, a gente gosta mais de estudar, de ler, de criar, de pensar, né? Mas a pandemia me ajudou a ver de maneira diferente algumas coisas, e aí está surgindo o cote, né? Então, isso é bacana também, né? Depois, terceiro capítulo, o esforço profundo. Aqui ele vai falar da importância de vencer a preguiça, né? De saber aproveitar as ideias que passam pela mente, né? As fronteiras, as passagens, as analogias, um capítulo fantástico, né? Quarto capítulo, o monstro e seu repouso, né? Bom, então aqui ele fala da conspiração do tempo. Eu queria só ler um trechinho de uma epígrafe, de uma parte dentro do quarto capítulo, que está na página 59 dessa minha edição aqui, que diz assim: creio que uma das leis do bom artesão é saber em tudo separar as fases. Já fiz referência à vantagem que há em não misturar o repouso com a aplicação. Mistura que vai ter como resultado essa espécie bastarda de semi-trabalho, o monstro, que faz com que, passando muito mais horas nas escrivaninhas, não obtenhamos os mesmos resultados que o fleumático anglo-saxão. E é um bom conselho aquele de dividir tanto quanto se possa o trabalho intelectual em 3 campos: o da confecção do monstro, o do repouso dirigido e do acabamento na busca da perfeição. Esse capítulo trata das primeiras fases. Então, como ele fala do monstro, fala da aplicação, do repouso dirigido, eu vou deixar que vocês abundem depois nessas páginas, né? Depois a importância da autocrítica, né? E também, já no capítulo 5º, ele vai falar da ordenação das nossas ideias, né? Como ordenar as nossas ideias, o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro. Portanto, aqui você faz uma espécie de autocrítica das suas próprias ideias. Aquilo que era... Quando você está escrevendo um livro, você vê isso perfeitamente, né? Você coloca lá a estrutura do livro, 1, 2, 3, 4. Aí você vai estudando, vai lendo novos livros, vai pesquisando e você percebe que o capítulo 4 é melhor no lugar do capítulo 2 e que o capítulo 2 é melhor no lugar do capítulo 3. Aí você embanana, você mexe em tudo. Você mexe na estrutura do livro pela 10ª vez, né? É desesperador às vezes, mas... faz parte, né? Faz parte. Você vai ordenando as ideias, você vai entendendo a concatenação delas, né? É um trabalho fantástico, né? A leitura que nunca pode faltar na vida de um intelectual, né? A leitura tem que estar sempre lendo um livro, sabe? Sempre tem que estar... Eu diria que tem que ler mais de um ao mesmo tempo. Esse negócio de ler um livro, depois outro. Não, leia vários ao mesmo tempo, mas ordenadamente. Eu aconselho o seguinte, que é o que eu faço também. Sempre um livro de literatura. Nesse exato momento eu estou lendo O Idiota de Irmãos Karamazov,
Ai, deu branco aqui, hein? Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, meu amigo Dostoiévski, né? Também li os Irmãos Karamazov, né? Mas, enfim, agora eu estou lendo O Idiota do Dostoiévski. Não, O Idiota do autor Dostoiévski, entenda-se bem, né? Bom, então sempre um livro de literatura. Nunca deixar a literatura. Sempre. Tá bom? Sempre. Um livro de filosofia, né? Agora eu estou bem concentrado na metafísica, né? Também porque eu estou dando aulas de metafísica, me obriga a concentrar bastante em livros de metafísica, né? Sempre um de teologia e sempre alguma de espiritualidade, de leitura espiritual. Estou terminando agora o livro do Isidoro Zorzano, que é um fiel do Opus Dei, que está em processo de beatificação e praticamente já está quase tudo aprovado para ele ser beatificado. Um engenheiro, né? Livro fantástico. Estou terminando, acho que hoje mesmo eu termino. Então, essas áreas, né? Claro, se você é engenheiro, você tem que estar sempre se atualizando na tua área, né? Se você é advogado, tem que acrescentar. Então, dividir o tempo, né? Para você conseguir ler um pouquinho de literatura, um pouquinho da sua área própria, né? No meu caso é filosofia e teologia, por isso eu coloco isso aí. Para você que quer conhecer mais a teologia, então agora tem que colocar sempre um livro. Eu estou te indicando esse agora, tá? Que são essas preparações para a teologia. Não pega agora um livro de teologia, pega esse que eu estou te falando, por exemplo, o Trabalho Intelectual. Ou, sei lá, as Confissões de Santo Agostinho, que eu indiquei, acho que eu indiquei na live passada, né? Ou que eu vou te indicar com relação a Santo Tomás de Aquino. Pega algum desses, né? E começa a leitura. Depois, porque tem que estar sempre lendo, se enriquecendo, né? Porque as nossas ideias vão fluindo também como produtos de muitos Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então a gente vai fazendo as nossas coxas de retalhos até conseguir fazer uma coisa mais ou menos original, né? Capítulo 8º, Germes e Resíduos, onde ele fala dos cadernos de cabeceira, das sinopses, das sínteses, né? Depois, no capítulo 8, ele fala das fichas, das notas, das aulas, né? Como classificar, como tomar notas, né? E aí vai, né? Vocês estão vendo que é prático? Não é só uma coisa assim, tal, que bonito estudar. Não, ele é muito prático. Como tomar notas. Pronto, tá aí, né? Redação e estilo, capítulo 9, né? Olha aí, o pessoal que está aí se preparando para o Enem, né? Já teve Enem? Não, acho que não, por causa da pandemia também, enfim, né? Mas, enfim, redação e estilo, ligação entre conteúdo e forma, o estilo e a economia do esforço, né? Enfim, estilos, redatores, conselhos a um estudante. Capítulo 10º, o trabalho no estado de fadiga e de sofrimento. Como continuar produzindo nas noites do espírito, digamos assim, para utilizar uma expressão de São João da Cruz, né? E, finalmente, termino o livro com fragmentos de uma carta a um jovem de nosso tempo, que certamente serve para os jovens também dos nossos tempos, ou para quem não é tão jovem, mas é do nosso tempo, tá bom? Bom, pessoal, acho que já estamos quase chegando a 1 hora, faltam uns 10 minutos, né, para completar, 10, 15 minutos. Então, eu abro agora para perguntas. Não sei se já tem algumas aí. Opa, já tem algumas, então deixa eu dar uma olhada aqui. Rosimara Ezequiel pergunta, qual a influência de Santo Agostinho na teologia protestante? Muito e bastante. Muito e bastante. Lutero se dizia agostiniano, Calvino se dizia agostiniano, e sem dúvida alguma, Santo Agostinho, não porque Santo Agostinho queira, coitado, mas porque Santo Agostinho, pela sua busca de Deus, pela sua maneira de viver, né, pela sua luta também contra o pelagianismo, né, acabou, em alguns momentos, também pelo ar da polêmica, né, não sendo muito preciso em algumas expressões dele, né? Então, e também pela abertura de espírito de Santo Agostinho, ele serve mais, em certo sentido, né? Entendam bem a palavra serve mais. Coitado de Santo Agostinho, não quero culpá-lo de protestantismo. Santo Agostinho era um homem católico, mas católico mesmo, né? Mas, enfim, infelizmente, as pessoas, é muito mais fácil aproveitar de Santo Agostinho, que é um gênio, mesmo que depois venceu a dispersão, ele sempre teve uma capacidade assim de tratar sobre quase tudo, né? E é muito difícil ser protestante usando Santo Tomás de Aquino, né?
Então, sem dúvida alguma, teve uma influência enorme, né? Rian Reis, poderia enviar a lista dos livros de Jean Guiton pelo e-mail? Creio que posso, né? Depois a gente pode fazer um compilado aqui e ver isso aí, tá bom? Pergunta do Otávio, Jean Guiton era tomista ou agostiniano? Nenhum e nem outro. Esses autores aqui não se classificam como tomista ou agostiniano, justamente porque, como vocês escutaram, sua mãe era uma católica aberta, né, humanista, e o seu pai era um católico tradicional, e ele leva isso consigo na sua vida. Ele não quer nem ser tomista nem agostiniano, ele quer saber de tudo, ele quer estar aberto a tudo, né, a Tomás e a Agostinho. Eu, pessoalmente, me identifico muito com essa maneira de... Eu estudei muito Tomás de Aquino na minha vida, amo Santo Tomás de Aquino, mas também não paro de gostar de Santo Agostinho. E, enfim, uma figura como Jean Guiton me deixa assim entusiasmado, né? Então ele não era nem tomista, nem agostiniano. Ele era Jean Guiton, né? Então, que utilizava coisas de Tomás de Aquino, de Leibniz, é uma mente muito assim aberta, né? Rúbia, dos Estados Unidos. Saudações, né? Ontem eu rezei um texto com o pessoal dos Estados Unidos no Google Meet, né? Vocês viram como, vocês podem ver aí que interessante a internacionalização das ideias, das orações. Saudações ao pessoal aí dos Estados Unidos. A teologia estudada por um protestante é diferente da teologia estudada por um católico? Sim, é diferente, é bem diferente, porque eles insistem mais em questões de Sagrada Escritura, nós também, só que nós temos muitas outras coisas para insistir. Depois, o autor preferido deles é Santo Agostinho, nós temos uma quedinha mais para o Santo Tomás de Aquino, né? Outra característica também, os que mais estudam são os luteranos e os calvinistas, né? E os calvinistas, eles têm uma preocupação muito grande com os temas em torno à graça de Deus, né? A predestinação. E esses temas simplesmente existem na teologia católica, mas não são assim os temas da teologia, né? Depois também eles têm muitas questões de, assim, em torno digamos assim, aos fundamentos da teologia, que para nós já está superada há muito tempo, né? Então, assim, os autores mais famosos da teologia protestante, atualmente se pode... Claro, de todos os pais da reforma protestante, o mais inteligente de todos é Calvino, tá? Calvino é o cara, né, inteligentão, né? As instituições de Calvino têm mais ou menos 500 e tantas páginas, né? E Calvino é super organizado em tantas coisas, né? E atualmente os maiores teólogos protestantes, que o pessoal conhece muito, é Calbart, né? Wolfgang Pannenberg, Jürgen Moltmann, né? E tem outros aí, mas eu estou falando os grandes, Oscar Cullmann, né? Enfim, tem mais aí, mas tem uns nomes que são estrelas assim na teologia protestante, os outros são estrelinhas de menor categoria, né? Mas esses que eu falei são bombásticos na teologia protestante. Eu mesmo estou preparando um curso de teologia protestante para o pessoal de Belém, no Pará, né? Então, por isso, eu estou bem por dentro dessas histórias aí. Tarcísio Mendes, a igreja acredita na necessidade de voltar aos padrões do antigo regime? A resposta é não. A igreja não acredita, a igreja só acredita na Santíssima Trindade, no mistério de Cristo, no mistério da graça, na Santíssima Virgem Maria, aquilo que está no Crer em Deus Pai, isso é o que a gente acredita. Todas as questões sociais, econômicas, elas são julgadas pelo Evangelho no seu tempo concreto. Então, a Igreja Católica não quer voltar a nada e nem quer que não volte a nada, né? Ela vai analisando os tempos e vai dando o seu juízo de acordo com que as coisas vão acontecendo. A Igreja Católica não tem um partido político, ela não tem um sistema político, ela não tem, né? Não existe, né? Mas é a democracia o mais ideal. A Igreja Católica não tem a democracia como mais ideal. É a monarquia. Pois não tem como mais ideal. É a república. Não tem como mais ideal. Não adianta, né? Então, assim, a Igreja Católica, ela não quer voltar a nada, ela quer que se respeite a dignidade, que se respeite o lugar de Deus na sociedade. Isso a gente quer. Seja democrata, seja republicano, seja monárquico, respeita Deus na sociedade,
respeita a dignidade humana, né? Respeita essas coisas importantes para nós, né? O sistema, nós vivemos muito bem durante o tempo da monarquia, por isso parece que a monarquia combina mais com o evangelho, só parece, eu disse, né? Porque também já teve monarquias que perseguiu a igreja, né? Então, tem que estar atento a tudo, né? Não ver a coisa de maneira unilateral, né? Teve monarquias que, bom, basta ver a monarquia da Inglaterra, né? Como teve altos e baixos com relação à igreja católica, né? Ou a utilização que a monarquia brasileira fez da igreja, né? Enfim, só que eu não vou entrar nesses detalhes, né? Mas a monarquia brasileira utilizou muito a igreja católica, né? E também as malandragens de muitos católicos, eclesiásticos, clérigos que se aproveitaram do regime do momento. Entenderam? Então, assim, não, nós não queremos voltar a nada, a doutrina, nós acreditamos em Deus Pai Todo-Poderoso e pouca coisa mais, né? Ou seja, aquilo que realmente é o nosso denominador comum. Pessoal, essa é uma chave muito importante para a gente aprender a ter uma fé firme, vigorosa em Deus, né? Avançar mesmo no caminho da santidade e aprender que aquelas coisas que são temporais, que são humanas, né? Podem ter diversas soluções para a mesma coisa, né? Isso é o que o Concílio Vaticano II chamou de autonomia das realidades temporais, que se não se desliga de Deus, bendita seja essa autonomia, né? Que mais? Rian Reis, o Estado do Vaticano é uma república, um império, monarquia ou outro regime? Se parece mais uma monarquia, né? Sem dúvida alguma, mas o Papa não quer se chamar rei, tanto é assim que o Papa Paulo VI já não usou a tiara, né? Só foi coroado com a tiara, que é o símbolo de uma monarquia eclesiástica, né? E depois não quis mais usar. Mas, sem dúvida alguma, se parece mais a um regime monárquico, né? É mais bem uma monarquia. Mas, enfim, é uma organização de Estado, né? Mas no dia a dia, enfim, coitado do Papa, né? Manda muito pouco, para falar a verdade, né? Como nessas monarquias modernas. Vamos falar, o que o Filipe da Espanha, Filipe VI, né? Filipe VI da Espanha atualmente, o que ele manda, né? O que a rainha Isabel na Inglaterra manda? Na prática, o que ela manda? Né? Assina decretos, né? Então, assim, a monarquia hoje em dia também já não é aquela monarquia que manda, né? E, enfim, coitado do Papa, né? Às vezes não consegue... Enfim, deixa para lá, né? Bendito seja Deus e bendito seja o Santo Padre, o Papa Francisco. Tá bom? Então, o Estado do Vaticano se parece mais a uma monarquia, um sistema monárquico, ok. Mas, enfim, o Papa não é nenhum monarca absoluto e basta analisar um pouquinho para ver que não é mesmo, né? Jefferson Moreira, o Jean Guiton também olhava para o futuro ou somente para o passado e o presente que ele vivia? Eu acho que eu deixei bem claro, né, e volto a reafirmar essa mente tão aberta do Jean Guiton, né, que faz parte da sua própria estrutura de pensamento. Manuel Iglesias, padre, o senhor conhece o trabalho dos Sertilhanges? Conheço, e também eu vou citar a obra da vida intelectual dos Sertilhanges só no dia 12, tá? No dia 12, na live de Santo Tomás de Aquino. Otávio, padre, precisa-se saber muita coisa de filosofia para fazer o curso? Não, porque nós vamos dar a você o suporte filosófico para que você entenda a teologia. Por isso eu insisto muito, não saltar os módulos, né? São 60 módulos, não tenha pressa em terminar nada. Né? Nós estamos no COTE para contemplar a verdade. Né? Claro que alguém que pedir certificado, tem certificado, tá? De várias categorias, certificado com nota, certificado sem nota, né? Podemos dar esses certificados, mas assim, nós não estamos visando certificado de horas também, a gente pode passar, só que tem que fazer o módulo completo, solicitar, mas assim, nós vamos contemplar a verdade, tá? Então, por favor, não saltar os módulos, tá? Fazer o módulo 1, depois o módulo 2, depois o módulo 3. Quem entrar no começo não vai ter essa dificuldade, mas os que virão depois, talvez pela curiosidade intelectual que deve ser combatida nesse sentido, então vão querer, nossa, que tema interessante, Cristologia sobre Jesus Cristo. Vai fazer o módulo inicial, Introdução à Teologia. Só depois, quando chegar o momento, você faz a Cristologia, tá? Então, se vocês seguirem ordenadamente, eu garanto a você uma sistematização, uma organização mental. Tem que ser sistemático, tá?
Depois, Rian, qual a Bíblia o senhor usa? Bíblia de Jerusalém. Padre, o que Platão dizia sobre a origem da matéria? Esse daqui eu não vou conseguir responder agora, que eu precisaria entrar assim, Platão assim, como se fosse uma piscina, tá bom? Então me desculpe, eu não vou conseguir responder essa pergunta agora. Desculpa, Otávio. Platão sobre a matéria, meu Deus do céu, isso aqui exige muito, exige uma aula de meia hora, tá bom? É impressionante, a maravilha sobre esse assunto, as maravilhas assim, intelectuais sobre esse assunto. Jesuel. Existe uma orientação para ler a Suma de Teologia de Tomás de Aquino? Olha, eu acho que você precisa um pouco, você ou qualquer um de nós, eu só diria isso. O que está por detrás numa boa leitura da Suma de Teologia de Tomás de Aquino? Uma boa metafísica. Tem que conhecer a metafísica. Faz o meu curso de metafísica no canal do YouTube. Vão ser 60 aulas, pessoal. Tudo de graça. Free. Né? Free metafísica. Né? Faz esse curso. Começa da aula 1, tá? E vai... Pessoal, eu gosto muito da coisa sistemática. Porque eu nunca vi uma criança ler a Divina Comédia sem antes aprender a juntar as letrinhas do alfabeto. Não tem como. Tem que aprender A, B, C, D, E, F. Depois aprender que B com A forma Ba. E depois bacia. E depois a bacia é grande. E depois a bacia é grande quando se faz... Enfim, aí você começa a construir, né? Mas se for diretamente tentar ler a Divina Comédia, né, sem saber, sei lá, uma certa análise sintática, é muito complicado. Qual é a análise sintática da Suma de Teologia? A metafísica. Tem que fazer o curso de metafísica. Uma pessoa que não tem estrutura metafísica não consegue entender Santo Tomás de Aquino. Não consegue entender Santo Tomás de Aquino. Tá bom? Por que ler literatura? Porque a literatura é o revestimento do nosso esqueleto mental. Né? Nós temos uma série de ideias que, para transmiti-las, nós precisamos da estética, da beleza. Então, a literatura... ela nos dá palavras, nos dá maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, né? Nos dá comparações, analogias. Nós precisamos não só saber, mas nós precisamos explicar bem aquilo que nós sabemos, tá bom? Então, a literatura é o revestimento dos nossos esqueletos intelectuais. Tem que ter carne, né? Tem que ter carne. Hoje em dia está na moda ser magro, né? Fit, né? Mas uma pessoa que fica muito magro, fica muito feio, né? Os ossos aparecendo assim, né? Já pensou se o K2 ficar tão magro a tal ponto dos ossos começarem a aparecer? Não é mais o K2, né? Então, aí não pode, né? Não pode, quer dizer, fica estranho, né? Então, K2, faz uma dieta, mas assim, tranquilo, tá? Sem ficar muito magérrimo. Como aproveitar melhor o tempo? Tem dicas práticas? É o Moisés Medeiros perguntando. Olha, eu vou dar só uma dica prática. Dormir na hora certa e acordar na hora certa. Começa por aí, tá? Falando nisso, eu durmo às 11 horas, né? Então, são 9h29. Daqui a pouco eu tenho que dormir, tá? Começa por aí. Sério mesmo, hein? Isso é sério que eu estou falando, né? Qual a diferença, Caio? Qual a diferença entre os santos doutores da igreja e os santos que não têm esse título? Todos os doutores da igreja são considerados teólogos? Então, os doutores da igreja são aqueles que têm uma doutrina eminente. Nem todos têm o título de doutores da igreja. Nem todos os santos têm o título de doutores da igreja. Santo Agostinho é doutor da igreja, Santo Tomás de Aquino também é, enfim, tem uma série, né? Santo Atanásio, São Basílio Magno, mas são assim uns cabeções da história da teologia e da história do pensamento católico, né? Eu gostaria que John Henry Newman já é canonizado, agora o próximo passo é que ele seja doutor da igreja, que ele tem carteira para isso, né? Espero que o Papa esteja me escutando nesse momento, né? Não está não, né, K2? Não está curtindo, está na live, né? Mas olha, seria tão bom se o Papa me escutasse, né? John Henry Newman, doutor da igreja, tem carteira para isso, ele é fantástico. Tá bom, então, o estudo teológico verdadeiro nos leva à santidade infalivelmente? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O estudo teológico não nos leva à santidade infalivelmente, não nos leva. E ainda mais com essa palavra, infalivelmente, né?
Nós vamos ser santos pelo nosso batismo. Agora, sem dúvida alguma, a teologia vai nos ajudar a conhecer mais aquele que nós amamos. Conhecer para amar, amar para conhecer. Aí sim nós crescemos em santidade. Luiz Cardoso, às vezes não sei por onde começar a ler a Bíblia. Qual a melhor forma? Começar pelo Novo Testamento. Começa pelo Evangelho de Mateus, lê todo o Novo Testamento, aí só depois você lê o Antigo Testamento e começa nos livros históricos. Perdão, no Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas o primeiro contato com a Bíblia, Evangelhos, que é o coração das Escrituras, tá? Começa sempre pelo Novo Testamento, porque é o Novo Testamento que nos dá a chave de interpretação para toda a Escritura. Bom, Bruno, eu já te respondi, né? Que precisa, sim, de uma boa base, Você pergunta se precisa de uma base para a metafísica. Não. Faz a metafísica e você vai encontrar que ela é a base para ler Tomás de Aquino. O que eu acho da teologia do cardeal Joseph Ratzinger? Nossa, isso me deu agora uma alegria enorme, né? Só por poder falar o nome Ratzinger. Já estou feliz, já posso dormir em paz, né? Só por falar esse nome, né? Já viram como eu gosto da teologia do Ratzinger? Acho que eu já respondi, né, Ricardo, Alexandre? Ele é fantástico. Olha, lê tudo o que você puder do Ratzinger, tudo. Quanto mais Ratzinger você lê, melhor. Quanto mais Chesterton você lê, melhor. E se puder ler os dois, Chesterton e Ratzinger, quanto mais, melhor. Até ficar doido de tanto ler Ratzinger, tá bom? É muito bom. O Ratzinger, tudo dele é ótimo. Ratzinger, Bento XVI, né? As homilias do Bento XVI são uma joia, né? Os discursos do Ratzinger são uma obra de arte, né? É filosofia na veia, teologia na veia. É fantástico. Tá bom, pessoal? Eu tenho que dar exemplo e tenho que dormir, tá bom? Então, olha, parou. Aqui eu acho que eu respondi tudo, né, Laís? Né? A Laís é a esposa, né? Você já conhece a esposa do K2. E está aqui conosco também o Daniel, né? O Daniel Marques. Bom, Daniel que vai estar cuidando da parte do atendimento aí aos alunos do nosso COT, né? Esse atendimento mais corpo a corpo, né? Vai ser bem legal. E cumprimento aqui o Igor Castro e a Tuane, que também faz parte dessa equipe nossa, que não estão presentes porque estão fazendo um acampamento entre famílias. E o tema é O Senhor dos Anéis, né? Achei muito interessante o tema. Vai juntar um montão de crianças, famílias, conseguiram uma espécie de fazenda, onde colocaram lá, transformaram aquilo na terra de Mordor, né? Na Terra-média, uma coisa assim impressionante, né? Fantástico. Então, Tuane e Igor, né? Deus abençoe também esse encontro aí de vocês. Pessoal, então, vocês estão vendo que a gente procura manter sempre uma boa proximidade, que eu queria que, com o passar do tempo, o nosso COT fosse uma grande família teológica, né? Uma grande família teológica. Então, no dia 12, vai ser o grande dia. Porque assim como eu senti uma alegria enorme ao falar do Ratzinger, eu acho que eu posso elevar a potência de 10 a alegria enorme que eu sinto a falar. Só pronunciar o nome, Tomás de Aquino, né? Maravilhoso, né? Então, dia 12, o dia do grande Santo Tomás de Aquino, vai me dar uma alegria enorme falar de Santo Tomás de Aquino. E te espero, então, no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, às 20h30, para a nossa última aula do nosso seminário de teologia, da nossa última live do nosso seminário de teologia, e para começar conosco o nosso curso online de teologia. Espero que eu possa te esperar no dia 12 aqui e que a gente possa desfrutar um montão, porque, sem dúvida alguma, a teologia nos ajuda a desfrutar um montão. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, sejam felizes, um bom final de semana, para de ficar com medo de coronavírus e vai na igreja. Tchau!